Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que, uau, marcou muita gente. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. A proposta dele é que existe um poder gigantesco, meio que escondido dentro de cada um de nós. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá? Para começar, o livro já joga na mesa umas perguntas que, olha, todo mundo já se fez alguma vez, né? Sabe aquelas diferenças gigantescas que a gente vê na vida das pessoas? Pois é por aí que a análise começa. Tipo essa aqui, ó. Por que tem gente que parece que nasceu pra ser feliz, está sempre bem, enquanto outras pessoas vivem uma tristeza constante? É uma pergunta bem forte, né? Ou então, essa outra questão, o sucesso. A gente vê pessoas que parece que tudo que elas tocam vira ouro, certo? E outras que, poxa, batalham, lutam e parece que não saem do lugar. Qual será o segredo disso? E aqui a coisa fica ainda mais séria. Já parou para pensar naquelas curas de doenças que a medicina considera incuráveis? Por que uma pessoa consegue se recuperar contra todas as probabilidades e outra não? Chega a arrepiar. Pois é, e a grande virada que o Dr. Murphy propõe é que a resposta para tudo isso não está fora. Não está nas circunstâncias, no governo, na família, não. A resposta, segundo ele, está bem aqui dentro, na nossa própria mente. E é aí que a gente entra no coração da ideia dele, né? A de que existe uma força, um recurso super poderoso e que a maioria de nós nem sabe que tem. Tá ali, quietinho, só esperando para ser usado. E qual é esse segredo? Bom, segundo o autor, é nada mais nada menos que o maior segredo de todas as épocas. E o mais interessante é que não é nada místico, nada que está lá fora. É o poder da nossa própria mente subconsciente. Uma força que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. Olha que metáfora incrível que ele usa. Ele diz que dentro da gente existe uma mina de ouro. Pensa só, isso tira a ideia do subconsciente daquele campo abstrato e transforma em algo concreto, valioso. É como se a gente tivesse uma fonte de riqueza infinita aqui dentro para criar a vida que a gente quer. Tá, mas como isso funciona na prática? Legal, a ideia, mas como é que se usa essa mina de ouro? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para como as duas partes da nossa mente trabalham juntas, a consciente e a subconsciente. Essa analogia aqui é perfeita para entender. Pensa num navio. A mente consciente é o capitão, é quem está lá no leme, pensando, decidindo a rota, dando as ordens. E a mente subconsciente é a tripulação. A tripulação não discute com o capitão, certo? Eles simplesmente executam as ordens. Para eles, o que o capitão diz é lei. E isso nos leva para um ponto-chave, a tal da lei da crença. O lance é que o subconsciente não julga. Ele não sabe o que é verdade ou mentira, bom ou mal. Ele simplesmente aceita como verdade aquilo que a mente consciente acredita e repete. É como um servo 100% fiel aos nossos pensamentos de sempre. Ok, a teoria é interessante. Mas e na vida real? Quais são os resultados disso? Vamos ver alguns exemplos do que esse poder, segundo o livro, é capaz de fazer. Olha só isso, o próprio autor, o Dr. Murphy, conta a história dele como um exemplo. Ele diz que se curou de um sarcoma, que é um tipo de câncer, usando exatamente esse poder. A lógica dele é, se a mente subconsciente teve a inteligência para criar o corpo, ela também tem a inteligência para curá-lo. Bastaria dar o comando certo. E não para só na saúde, não. A promessa é bem maior. A ideia é que, usando esse princípio, dá para alcançar sucesso na carreira, ter relacionamentos melhores, mais paz, enfim, uma vida mais abundante em todos os sentidos mesmo. Bom, e com isso a gente vai amarrando as pontas. No fim das contas, tudo se resume a uma única ideia. Uma ideia bem simples, na verdade, mas com poder de transformação gigantesco sobre como a gente enxerga a vida. O livro até dá uma nova perspectiva para o que seria uma oração, sabe? Basicamente, uma oração atendida nada mais é do que a realização de um desejo profundo. É quando a mente consciente e o desejo do coração se alinham e mandam essa mensagem clara para o subconsciente. E se a gente tivesse que resumir tudo, mas tudo mesmo, em uma frase, seria esta: a lei da vida é a lei da crença. Simples assim. O que a gente acredita lá no fundo, mas no fundo mesmo, se torna a regra do jogo da nossa vida. E isso tudo leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Vale a pena parar e pensar que tipo de ordens o capitão da nossa mente anda dando para a tripulação?
Que tipo de sementes, de pensamentos, de crenças estão sendo plantadas nesse terreno super fértil que é o subconsciente. Porque, no fim, segundo esta obra, é a resposta para essa pergunta que define o destino de cada um.